Recebeu? Oi! Ah, eu já estava desesperada. Você tá de verde igual eu. Não, eu tô olhando, a primeira coisa que eu olhei, falei, meu, ela tá de verde e preto. E nós não combinamos. Não combinamos. Ai, ai, Sincronia, estamos em ai. ressonância. Pois é, total. Vamos Tudo começar a a ver falar com o então de tema. física quântica? Nossa, tudo a ver com o tema, né? Para deixar todo mundo enlouquecido. Gente, energia, é isso aí, É né? Já isso aí. começamos assim. Nós não combinamos nada. Estamos. Gente, olha, Jéssica, brinco. Uau! Não, blusa verde, preta, colar. Só faltou óculos vermelho, rosa, sei lá. Pois é, óculos não vai rolar, mas do restante tá tudo certo. Tá tudo certo. Sintonia ótima, é isso aí. Gente, é Que bom. energia, é sintonia, é ressonância, tá? Já vão se acostumando, porque a gente vai falar um pouquinho de física quântica, mecânica quântica, é para o pessoal ficar mesmo enlouquecido, que nós estamos aqui para isso, tá? Para deixar todo mundo doido mesmo. Vamos falar de futuro, gente. Vamos sair da caixinha, vamos falar de futuro. Exatamente. Né? Exatamente. Deixa eu ver quem entrou aqui com a gente, Jéssica. Então, o Fernando já está aqui. Fê, beijos. A Estética Bela Carioca já está aqui com a gente também, que eu acho que é a Tânia, né? O Fernando está falando que a gente está de uniforme. É mais ou menos isso. Muito bom. Galera, hoje o nosso bate-papo aqui, ele não é a postura sistêmica, como eu tenho feito todos os domingos, mas ele também vai falar de uma postura sistêmica, né, Jéssica? Hoje a gente está recebendo a Jéssica Cantadori, bióloga, que trabalha com as práticas integrativas complementares, assim como eu, né? Quando a gente fala de constelação familiar sistêmica, como eu falo de florais todo domingo, então as pessoas que me ouvem já estão meio acostumadas em me ouvir falar dessas práticas, né? Mas hoje a gente vai ouvir mais da Jéssica sobre mais práticas, que ela trabalha já há muito tempo com essas práticas, o que são essas práticas, quando essas práticas surgiram, né? Tanta coisa aí, e onde que o biólogo também ele se encaixa dentro disso tudo, né, Jéssica? Você como bióloga, eu como bióloga, onde que a gente encaixa tudo isso? E também, assim, é muito importante a gente falar que as práticas integrativas, elas não estão aqui apenas para quebrar um galho do biólogo, não. A Jéssica como empresária, eu como empresária, como professora universitária que já fui, quando comecei a trabalhar com tudo isso, não era uma forma de ganhar dinheiro, não. Era uma forma de complementar um trabalho que já estava sendo feito. Não é isso? Exatamente. Bom, vou falar um pouquinho de mim, então. Deixa eu só arrumar aqui. Pronto. Peraí. Pronto. Tava carregando o telefone. Bom, eu, como a Letícia falou, eu já sou bióloga desde 2000. Eu atuo na área, até antes disso. Né? Eu comecei na área de laboratório, de análises clínicas. Como sempre, eu estou sempre envolvida nas áreas polêmicas. Adoro. Estamos. Porque eu sempre trabalhei com áreas polêmicas, né? Quando eu comecei a atuar na área de análises clínicas, surgiu aquela coisa de que o biólogo não podia atuar em análises clínicas. Hoje está super consolidado isso, mas na época era um alvoroço, né? E eu trabalhava em 3 lugares, trabalhava na polícia científica, trabalhava em laboratório, trabalhava plantão, e sempre com aquela coisa de que o biólogo não pode atuar em análises clínicas. Foi um caminhar longo aí, mas hoje a gente já está tranquilo quanto a isso, né? A atuação do biólogo já é reconhecida nessa área. E, na verdade, já vinha de antes, né? Mas, enfim, hoje já está consolidado. Depois eu fui para uma outra área, em 2005, que foi quando eu comecei a trabalhar com terapia regenerativa. Imagina, com plasma rico em plaquetas. Você ia falar disso com as pessoas, você é louca, né? Aí você tinha que entrar lá na biologia e falar de todo o sistema que faz parte da regeneração celular, para você poder justificar por que você quer trabalhar com plasma rico em plaquetas, que vai ajudar na regeneração tecidual.
né? Isso, 14 anos eu trabalho com isso, né? E até hoje, né, é polêmico. Na época que eu comecei, quase não tinha trabalho científico. Então, para quem acha que a gente trabalha sem o aporte científico, está redondamente enganado, tá? Porque biólogo já nasce vendo artigo científico, tá? Então, se alguém questionar a gente a respeito disso, é fácil. É só ir procurar nas revistas indexadas, que vocês vão encontrar artigos sobre isso. Muita coisa. Eu até trouxe algumas coisas aqui para falar para vocês, pelo menos um indício, né, do que tem sobre isso. E trabalho até hoje, eu tenho uma empresa, trabalho com plasma, trabalho com outras terapias, e no meio disso, de 8 anos para cá, eu me interessei pelas práticas integrativas, uma por um gosto meu mesmo, que eu sempre acreditei, acho que tem tudo a ver, você vê o paciente como um todo, e não só a visão do físico, né? Nós não somos só o físico, né? Nós somos muito mais que isso. Nós somos o mental, o emocional, o sentimental, o energético, e isso vai influenciar no físico, né? Hoje a gente já sabe isso. Então, hoje eu trabalho também com as práticas integrativas junto ao meu trabalho. Na verdade, eu tenho 4 áreas onde eu atuo, né? Para quem acha que o biólogo vai entrar nessa área porque não tem emprego, está desempregado, desculpa, não é o meu caso. É mais uma atribuição minha, na verdade, porque eu já faço bastante coisa, dou aula, dou palestra, dou treinamento, trabalho nessa área de terapia regenerativa com médicos renomados, né? Não é qualquer coisa que a gente faz. Eu fiz uma técnica, patenteei uma técnica que eu uso hoje, que é a de plasma, que é uma técnica que eu uso pela minha empresa e presto esse serviço hoje já há 14 anos. E, graças a Deus, eu também atuo junto com pessoas que têm uma cabeça aberta, que têm uma visão futurista, que vê além, né, das barreiras aí que a gente tem, que tem uma cabeça diferente, né? Uma cabeça no futuro. E acredita também nisso, vê resultado, gosta de estudar o assunto, né? Então também estou envolvida em pesquisa, tenho um trabalho publicado. Então, o pessoal acha que faz isso porque não tem outra coisa para fazer. Está enganado, a gente tem muita coisa para fazer. E qual que é a ideia? A ideia é o biólogo ver oportunidade em tudo, gente, né? O biólogo é um profissional que ele tem uma base que abrange muitas áreas e a partir daí ele pode se especializar em uma diversidade aí de funções, de atividades, né? Bem extenso, né? O biólogo ele pode ir para a área ambiental, ele pode ir para a área de saúde, ele pode ir para a área terapêutica, ele pode ir para várias áreas, depende do que ele vai se especializar. E não é só porque ainda o conselho não aprovou que a gente não pode brigar para aprovação, né? E a gente está sempre aí brigando, o conselho está cansado de ver Fernando, né? O Fernando César, a Jéssica lá cobrando e cobrando e cobrando, né? Aí eu vou falar um pouquinho de mim. Deixa eu só falar um pouquinho aqui de quem está entrando, Jéssica. Eu vou falar um pouquinho também dessa minha experiência. Espera só um pouquinho. Ó. Então, o Márcio, ele tá dando parabéns aqui, Márcio Bonilo, grande menina, tá falando para você. O Juliano tá falando que ele é um biólogo recém-formado e apaixonado com as PICs. Deixa eu ver, De Oliver tá assinando, Viviane, dos Santos também tá entrando. A Viviane tá perguntando se o biólogo poderia atuar em constelações sistêmicas. Nós vamos falar disso já já. Galera, eu também sou bióloga, me formei em 2004. Quando eu estudava, eu ouvia alguns professores, alguns, eram bem poucos, não eram muitos não, mas eles eram completamente contra essa tal da pseudociência, porque é assim que as PICs são conhecidas, né, pelos biólogos, infelizmente. E eu acreditei nisso muito tempo, inclusive eu acreditei que floral não dava resultado nenhum, porque foi assim que eu aprendi com um professor. Olha, isso aqui é pseudociência, é um monte de água com quase nada dentro, isso não dá resultado. Assim como outras práticas. E então, quando eu fui para a área da biologia estética, trabalhei, fui professora no estado, no ensino superior, na prefeitura de São Paulo. E aí, quando eu estava fazendo mestrado, lecionando ensino superior, mestrado, fundei ONG, trabalhei com viagens, né, com turismo de
com ecoturismo, depois comecei a trabalhar com turismo de base comunitária. No meio desse bolo todo, fui fazer o quê? Empreender na estética. Quando eu empreendi, fui como empresária, não fui como para trabalhar como profissional, fui como empresária. Comecei a observar tudo aquilo, falei, gente, parece que o biólogo cabe aqui, né? A área da saúde, anatomia, fisiologia, bioquímica, biologia tegumentar, tecidos, enfim. Falei, acho que isso aqui é área de biólogo também. Comecei a encher, já lá em 2013, 2014, encher o saco do pessoal do conselho. Mandando e-mail, ligando, mandando e-mail, ligando. Até que uma hora eu falei, não sei, eu acho que eu vou tentar uma pós-graduação. E aí fui fazer a pós-graduação em biomedicina estética. Isso lá em 2014. Então, assim, até hoje a gente ainda está discutindo isso no conselho, né? E acredito muito, muito na aprovação em breve disso, da biologia estética, assim como as práticas integrativas complementares. Mas as práticas integrativas complementares entraram na minha vida depois, quando na estética eu comecei a observar que muitas pessoas que nos procuravam, né, pedindo auxílio nutricional ou para algum problema de pele, algum problema mais grave de pele, algumas pessoas tinham um resultado muito bacana e outras pessoas empacavam no resultado. E aí eu também estava passando por alguns problemas pessoais e eu fui procurar as primeiras práticas integrativas para uso meu, que foi a constelação familiar sistêmica e o uso dos florais de Bach. E eu me apaixonei por isso, porque eu comecei a ver resultado em mim assim muito, muito rápido. E aí eu comecei a fazer cursos. E logo, em instantes, assim, eu já comecei a fazer o curso de florais e comecei a aplicar também nas minhas clientes na clínica, nas minhas funcionárias, nos meus amigos, nos meus parentes. E eu comecei a perceber que a pessoa que fazia, junto com a estética, o uso da prática complementar, né, integrativa complementar, que no caso era o floral, o resultado era mais acelerado, o resultado era melhor, né? Uhum. Enfim, é um mundo de oportunidades, mas para aquela pessoa, para aquele biólogo, aí falando do biólogo especificamente, que consegue enxergar além. O biólogo que sai fora da caixinha, o biólogo que pensa no futuro, né? O biólogo que não está preso ao passado, como eu fiquei por muito tempo, por preconceito, né? É estudar um pouquinho, ir atrás e ver que tem muito artigo publicado, tem muito livro publicado, né? E quem começou, por exemplo, os florais de Bach lá atrás, na década de 20, foi um médico que deixou um mundo de conhecimento para a gente na Europa, né? Então, quando a gente vai para países da Europa, lá é muito mais adiantado e muito mais evoluído do que aqui, né? Então, Jéssica, deixa eu só ver aqui alguns comentários. Parabéns, meninas, pela iniciativa de discutir esse assunto. Esse ramo de atuação tem quase que se abrir para nós. Jéssica é uma profissional sensacional, parabéns pela sua carreira. Obrigada, Márcio, lindão. Foi meu chefe uma época, meu líder. Foi muito bacana trabalhar com ele, aprendi bastante. A Viviane está dizendo aqui que se observarmos os livros e estudos dentro de constelações sistêmicas, vimos vários biólogos dentro dos estudos de campo, isso mesmo, morfogenéticos, mas infelizmente o nosso CFBio ainda não movimentou interesse. Inclusive, uma das coisas, Viviane, que mais me apaixonou, o primeiro módulo que eu fiz de constelação, estudando constelação, uma das referências bibliográficas que foi citada foi o Maturana. Maturana, biólogo, que falava do quê? Da nossa ligação entre todos os seres vivos da Terra, né? Que somos uma grande teia ligada. Então, se a gente pega realmente a base desses estudos, estão sempre lá, biólogos atuando. Mas a gente tem ainda aí essa gama de profissionais conservadores que vivem de passado, né? Inclusive profissionais que estão lá nos nossos conselhos, que empacam a nossa evolução. Não é? Que é coisa que a gente vê menos intenso nas outras profissões, né? Essa live, gente, não é só para biólogo, não. É aberto para todo profissional. As PICs hoje, ela não é exclusiva de nenhuma área, né? O que a gente quer? A gente quer que o biólogo também seja incluso para quem quer trabalhar. Quem não quer, quem não acredita, quem não estuda isso, tudo bem, fica, né, na sua atividade. Eu estudo isso, a Letícia estuda, tem uma gama de biólogos que estudam isso, porque tem a ver com a biologia. Né? Quando a Letícia começar a falar da parte das constelações, onde ela vai entrar na parte de DNA,
que vai ter muita informação no DNA, isso vai implicar na parte física e até na tua vida, né? Na vida da pessoa, como ela conduz a vida dela. Então, tem tudo a ver com biologia, né? A biologia é um todo. Então, quando eu falo de aromaterapia, por exemplo, como que você vai falar que aromaterapia não tem nada a ver com biologia? Gente, é uma das coisas mais absurdas que eu uso. Botânica total, né? Não tem nada mais biólogo do que isso. Por quê? O óleo essencial, ele está concentrado, né? Ele está armazenado dentro da planta aromática, né? E esse concentrado de substâncias químicas, que são os óleos essenciais, eles vão ter vários efeitos no ser humano. Isso tem pesquisas, tem infinitas. Eu pesquisei aqui, olha, eu costumo consultar bastante o PubMed, que é um site de pesquisas científicas super bem conceituado, né? Cielo, mas assim, o PubMed é excelente. Eu consulto muito até na minha área de terapia regenerativa e consulto para outros fins também. A aromoterapia, se você entrar lá, você vai achar 1.454 resultados. Então, aí vem o pessoal falar que não tem pesquisa científica. Uma coisa é não ter pesquisa científica, outra coisa é evidência nível 1. Tá? Evidência nível 1, gente, não é tudo que tem evidência nível 1 dentro da saúde, dentro da medicina, né? A gente estuda e publica trabalhos, né? Então, assim, os biólogos que querem evidência nível 1, gente, vamos estudar, vamos fazer trabalho. Vamos fazer. Chegar no nível 1 de evidência, mas você não pode recusar uma prática porque ela não tem nível 1 de evidência, né? O que é necessário fazer? Pesquisar e ver quantos trabalhos mostram resultados positivos? Quantos trabalhos mostram resultados que causam malefício? Se alguém achar algum trabalho onde a aromaterapia pode causar um malefício, vamos olhar, né? Porque, assim, lógico, tem dosagem, tem a maneira correta de utilizar, né? Se for mal utilizada, lógico, você tem que saber usar, né? São compostos químicos e, assim, é um extrato muito concentrado. Então, tem maneiras corretas de se utilizar isso. Por isso, a gente estuda, né? Tanto é que é um ramo da farmácia. A farmácia também utiliza bastante disso, né? Sim. Então, assim, é estudar, é ver os artigos científicos que existem e aí a gente ir... Quem trabalha na área de pesquisa é um ramo maravilhoso, gente. Tem muita oportunidade. Porque aí você vai estudar mais a fundo aquilo para fazer as publicações que a gente precisa. Você tem uma ideia? A aromaterapia na França é usada em larga escala, né? Lá eles usam, inclusive os óleos essenciais de forma como ingestão. Aqui a gente não pode trabalhar dessa forma. Mas lá existem hospitais onde eles atuam com o óleo essencial por ingestão. Pra vocês terem uma ideia de como é, né? Autores renomadíssimos falando do assunto. É só ir procurar na literatura. Tá cheio. Então, uma coisa é falar, imagina, isso aí é besteira, não tem trabalho científico. Tem, tá? Para quem quiser estudar, tem. Acupuntura. Vamos falar de acupuntura? Gente, a medicina chinesa é milenar. Não dá para discutir sobre medicina chinesa. Né? É igual a Ayurveda. Não dá para discutir. Medicina milenar. Né? Uma ciência milenar. Então, assim, se ela é aceita hoje ou não, isso é uma outra questão. Mas... qual é a ideia? É olhar para o que existe de uma forma aberta, ampla e buscar conhecimento, né? Para não ter discutir, falar que não funciona, você precisa ter conhecimento. Exatamente. O que eu vejo, Jéssica, e aí vão me criticar e pode criticar, é arrogância. É isso que eu vejo. A grande arrogância de não saber e criticar, né? Que eu acho que é uma coisa muito comum do ser humano. Então, o que tem valor é aquilo que é publicado, é aquilo que tem... eu acho que assim, é uma negação do que já foi dentro da história da humanidade. Né? Quando a gente fala, por exemplo, de medicina milenar, quando a gente está falando de outros tipos de medicina, quando a gente está falando de outros tipos de realidade... existe uma negação muito grande quanto a essas coisas, né? Quanto à história mesmo da humanidade. E eu acho que quanto mais a gente fica na negação, mais a humanidade ela empaca em desenvolvimento, né? Então a ideia é a gente juntar o que a gente tem hoje de tecnologia
com o conhecimento milenar que essas outras civilizações nos trouxeram, né? Sem preconceito e sem ignorância. É se abrir para o novo e para o passado. É juntar tudo isso, né? Eu vejo muitas pessoas falando muito mal, muitas vezes, da imposição de mãos, que é o reiki. Aí hoje eu comecei a pesquisar e eu vi aqui uma dissertação de mestrado, eu até anotei, que foi feita na Universidade Federal de Santa Catarina. O pesquisador é o Tony de Carlo Vieira, e o nome da dissertação dele, né, o título é O Reiki nas Práticas de Cuidado de Profissionais do SUS. Então, ele fazia... a pesquisa foi com os profissionais do SUS, a partir do recebimento do reiki, né, nesses profissionais, e como eles lidavam melhor com isso. Aí um outro artigo, eu pesquisei essa dissertação em um artigo que foi no Cielo. O título, Efeito das essências florais em indivíduos ansiosos. E aí eles pesquisaram 4 essências em alguns indivíduos, né? E tinha um outro que eu não anotei aqui, mas estava sendo feito em camundongos, né? Então, assim, esse que eu estou falando das essências florais foi feita por uma doutoranda da Escola de Enfermagem da USP e a sua professora, né? Dentro da USP. Então, assim, existem muitas evidências, existem muitos estudos, né? É só a pessoa ir lá e olhar e se abrir por novo. No PubMed, se você entrar lá, Reiki, tá? No PubMed, você vai achar 2.995 resultados. É uma revista médica, tá? Não é qualquer revista. Então, você vai encontrar lá muitos resultados e ali você vai conseguir tirar uma conclusão. Se aquilo como é que eu ouvi outro dia? Curandeiro, Charlatanismo. Charlatanismo, né? Então, assim, para esses que têm esse tipo de conceito, gente, vão lá dar uma olhadinha o que é o reiki. E outra, além de ele estar dentro das práticas integrativas, né, que foi aceita pelo SUS, não ia ser aceita pelo SUS se fosse charlatanismo, né? Existem mais de 800 livros sobre reiki. E existem alguns grandes hospitais em São Paulo, não são hospitais pequenos, gente, hospitais de grande porte, tá? Que possuem ambulatórios de reiki, tá? E principalmente em tratamento de câncer, onde as pessoas emocionalmente, mentalmente estão bem abaladas. Então, ele traz um equilíbrio nos corpos energéticos. Então, assim, quem nunca ouviu falar de corpo energético, ou acha que a gente não tem nada disso, que nós somos exclusivamente físicos, matéria física. Então, gente, desculpa, mas está um pouco atrasado, né? Tem que estudar um pouquinho outras áreas, porque assim, gente, quanto mais a gente evolui, mais a nossa profissão evolui, a nossa carreira evolui, o profissional que ele é aberto a novas possibilidades, ele vai sempre aprender mais, né? Quando você se depara com alguma coisa diferente, você olha aquilo, o que for de bom, que você vê que aquilo agrega para você, você absorve. O que não agrega, ok, você deixa de lado. É assim que um profissional de sucesso, uma pessoa de sucesso age. Você não recusa nada de cara. Você analisa. Você vê o que aquilo te traz de benefício. E o que sempre tem um benefício, né? E aí o que for de bom você absorve, o que não você deixa de lado. E de repente a partir daí podem surgir várias outras possibilidades para você. Quando você recusa logo de cara, você já fecha uma porta. Então o profissional biólogo, ele não pode fechar as portas, ele não pode ficar preso há 50 anos atrás. É isso que a gente está fazendo aqui. A gente está conversando sobre um assunto polêmico, sim, que tem muita gente que não é a favor porque não estudou sobre o assunto. Né? Então, assim, vamos estudar e a gente discute. Né? Vamos saber a fundo sobre todas essas terapias, porque não é uma bobagem, um charlatanismo, como disseram, ou alguma coisa de alguém que está desempregado. Não. Que é isso, gente, né? Escutou? Porque tem muita gente, muito profissional excepcional, que está utilizando dessas terapias como complementar. A própria medicina está aceitando essas terapias, lógico, de forma complementar. Ninguém vai substituir um tratamento médico por um reiki ou por uma terapia floral. Não é isso que a gente está falando aqui.
é complementar. Eu trabalho com equipes multidisciplinares, com médicos, fisioterapeutas, farmacêuticos, eu como bióloga, biomédicos, sabe? Então, o que a gente faz? A gente une conhecimento. Exatamente. Né? Então, essa é a ideia. Então, assim, você gosta mais de atuar numa determinada área, você vai estudar a fundo e vai trazer esse conhecimento para o grupo. É fazer um mindset. Se nunca ouviu falar, mindset é isso. Você forma um grupo de pessoas qualificadas e cada um vai trazer cada vez um pouco mais, né, de conhecimento para o grupo. Isso faz com que a profissão vá para frente. É só a gente tomar algumas profissões aí como exemplo, que são parecidas até, estão na mesma linha de trabalho que a nossa, que estão cada vez evoluindo mais. E a do biólogo está onde? Está parado lá, 50 anos atrás, cabecinha. Não só parado, como correndo um grande risco para mim, corre um grande risco de daqui 10, 20 anos não existir mais essa profissão, que é uma profissão linda, que eu faria novamente 10 vezes esse curso, né? Mas, assim, estando aberta a tudo mesmo, né? Tudo que chega. Eu quero até falar uma coisa, assim, Jéssica. O florais de Bach, ele foi descoberto por um médico sanitarista, médico de guerra também, chamado Eduard Bach. E o Eduard Bach, quando ele foi médico de guerra, ele trabalhava no hospital de guerra, então o que ele percebia? Que muitos pacientes que chegavam lesionados, com tudo que acontecia na guerra, alguns com lesões muito parecidas, alguns conseguiam rápida evolução e outros não. E ele começou a observar isso. Aí começou a chegar um momento em que quando o paciente chegava, ele olhava para o paciente e ele já dizia, poxa vida, esse vai ter uma boa recuperação, mas aquele ali não vai ter, por conta do estado emocional que a pessoa se encontrava. Na época, a homeopatia já acontecia, ela já existia. E ele já trabalhava com homeopatia. Mas ele achava que a homeopatia era algo mais trabalhoso, mais difícil para uma pessoa mais comum poder fazer, manipular. E ele pensava que ele queria deixar um legado para a humanidade, né? Ele mesmo queria poder descobrir algumas técnicas novas, assim que ele pudesse deixar para a humanidade. Mas só foi quando ele adoeceu, porque ele vivia também numa vida louca, só foi quando ele adoeceu que ele precisou ficar afastado do trabalho por 2 anos, que ele foi para o sítio lá da família na Inglaterra, e foi aí que ele começou a se dedicar à pesquisa, né, que foi intitulada como Florais de Bach. Então ele conseguiu catalogar 37 plantas, onde ele coletava essa planta, fazia a secagem dessa planta, ia fazendo a diluição, tomava, via o que ele sentia, escrevia, né, fazia os relatórios dele. Então, durante 2 anos ele foi fazendo isso. Quando o trabalho ficou pronto, ele foi para a Europa, pediu ajuda de uma grande quantidade de profissionais da saúde, na época, médicos, divulgou todo o seu trabalho, Alemanha, Inglaterra ali, e depois de pouco tempo, ele faleceu. E aí ele deixou todo esse legado para a gente. Em 1956, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, reconheceu como remédios de florais de Bach o uso desses florais, desde 1956. E a gente aqui no Brasil, até hoje, está brigando, falando de pseudociência, de curanderia, né? Enquanto lá, as pessoas já estão usando há muito tempo. Os florais que eu compro aqui, para atender os meus clientes, todos vêm da Inglaterra. Sim. Vem de lá. Né? Então, assim, nós estamos atrasados em nome de uma arrogância, né? Uma arrogância que é intitulada, né? Que eles intitulam, por trás disso tudo, existe uma desculpa chamada pseudociência. Né? A gente tem que olhar além do aparente, né? O que essas pessoas querem dizer? Para mim, são pessoas que não conseguem olhar para si mesmas. Que não conseguem entender que existe algo além do aparente, daquilo que a gente consegue ver, né? Hoje a gente fala muito em expansão de consciência, né? E não tem como falar que isso não está presente em tudo que a gente faz. Né? O que é expandir a consciência? É você sair mesmo fora da caixa, é você aumentar as suas percepções, é você trabalhar as suas crenças,
É. né? A gente é cheio de crença limitante. Quem vai falar que não? Né? Ó, E a gente tem que trabalhar isso tudo. tem um comentário aqui que vem bem de acordo com isso que a gente está falando. O Fernando. Eu vejo os biólogos de hoje tratando certos assuntos como se fossem os padres de antigamente. Parecem os padres criticando Darwin, porque também o criticaram apenas porque seus conceitos não se encaixavam. Exatamente. A Viviane, né, fala, a própria física quântica nos traz esses estudos, né? Exatamente. Física quântica, a gente tem um acervo de mais de 50 mil artigos, tá? Para quem diz que não tem comprovação, não tem evidência, não tem estudo. Tem bastante coisa para gente ver. A Arequina, como é? Não, Arequisnasa, acho que é isso, Arequisnasa está parado esperando os demais tomarem nossa área. E estão tomando, hein, gente? E o Juliano, os efeitos da homeopatia foi comparado aos efeitos de fluoxetina e dos florais de Bach também. Nesse estudo que eu li hoje, ele também está comparando com o ansiolítico, né? E olha que coisa mais maravilhosa. O óleo essencial também. O óleo essencial, que ele é comparado ao diazepam, né? Ao invés de você se tratar com o diazepam, você se trata com óleo essencial. Isso não sou eu que estou falando, gente. É um artigo científico, tá? Depois, quem quiser, eu posso encaminhar esses artigos todos aí, a gente pode deixar isso à disposição. Tem óleo essencial que, por exemplo, bom, eu mesma fiz um trabalho com óleo essencial, ainda não publiquei, mas eu fiz uma tese no meu curso de naturopatia, e nós testamos o óleo essencial de lavanda officinalis para ansiedade. Adoro. Né? Teve um resultado excepcional. Nós comparamos 3 técnicas. A auriculopuntura também teve um resultado muito bom. Um grupo com a lavanda, que era só inalatória, e um outro com fitoterápico. Também nós usamos um composto fitoterápico. E o resultado que teve na verdade, os 3 tiveram resultados positivos, mas a gente notou uma resposta maior e também uma maneira mais fácil de se utilizar foi o óleo essencial de lavanda. As pessoas também, muitos deles emagreceram, porque acabavam engordando devido à ansiedade. Então, a ansiedade diminuiu e eles também acabaram emagrecendo. A gente conseguiu constatar tudo isso no trabalho, nessa pesquisa. Então, assim, gente, e tem muita pesquisa científica com os óleos, né? Tem óleo... o tea tree foi considerado um óleo, que é o melaleuca, que tem uma ação forte contra vírus. Exatamente. Então, o importante é a gente utilizar dessas técnicas agora. É trabalho científico, tá lá, tea tree. Tá? É só procurar nas revistas indexadas. Você vai achar, tem um livro, inclusive, da editora Laszlo, que tem lá, acho que são 28 óleos essenciais que foram catalogados contra doenças virais. Vírus, bactéria e fungos, mas a maior parte ali está mais destinado para combater ou prevenir doenças virais. Então, assim, tem muita coisa para estudar e para ver. E quem não acredita, quem acha que não é ciência, está um pouquinho enganado. Então, eu acho que o biólogo tem que começar a arregaçar a manga, sair mesmo da caixinha e estudar o que ainda não sabe, porque senão vai ficar para trás. Porque as outras... não é que a gente quer competir com as outras áreas de saúde. Na verdade, a gente quer continuar sendo biólogo, e a gente quer ter o nosso espaço, quer poder atuar da forma que a gente quer, evoluindo, como as outras áreas estão. Né? Eu trabalho com médicos, gente, eu tenho que estar atualizada, eu tenho que estar por dentro do que está acontecendo, e eu vou falar para vocês, e ajudá-los também nisso. Porque antigamente, há poucos anos atrás, a gente não via médico falando de medicina integrativa. Não. Hoje a consciência já está um pouco diferente, já tem muitos que aceitam. Eu trabalho com equipes que têm a cabeça muito aberta e a gente tem excelentes resultados quando a gente junta tudo. A medicina, a terapia integrativa, a terapia regenerativa, entende? Então, assim, é o caminho. Ou a gente evolui ou a gente vai ficar lá para trás. Então, o que o biólogo quer? Ó, a Viviane, ela está colocando aqui uma coisa bem interessante que eu até separei para mostrar para vocês.
Para o pessoal da pseudociência, eu recomendo a leitura do livro A Biologia da Crença. Maravilha! Maravilha, é isso aí mesmo. Bruce Lipton, biólogo. O Bruce Lipton, biólogo, geneticista, PhD, trabalhou com genética em laboratório, estudo de bactérias a vida inteira. Inclusive tem no YouTube, para quem quiser assistir, a palestra que ele dá, A Biologia da Crença, é o mesmo nome. E ele fala dos traumas. Ele fala de como isso pode ficar, os traumas, como eles podem ficar gravados dentro do nosso DNA. Né? Como a gente pode modificar ali uma partezinha ali, com trauma, com acontecimentos na nossa vida, né? Com os nossos comportamentos que levam a padrões, e isso pode ser passado, por exemplo, para gerações futuras, né? Então, o ano passado, Jéssica, eu não me lembro o nome do estudo, eu preciso até dar uma olhada, mas foi feito um estudo também com camundongos, com uma essência de laranjeira. Essência de laranjeira. Você chegou a ver esse estudo? Onde os camundongos, eles acabavam ficando enjoados da essência? Ah, sim, sim. Eles passavam mal. E aí, fizeram eles ficarem inalando aquele cheirinho ruim, né, para eles. E depois, as gerações passou, acho que na quarta geração, depois desse camundonguinho, nasceu um camundonguinho que não suportava o cheiro da essência de laranja. Ele também passava mal. Ou seja, esse ratinho da quarta geração, ele nunca tinha tido contato nenhum com a essência. Sim, e da onde vem esse asco da essência de laranja, que se não de uma passagem, né, de geração para geração, como se fala, por exemplo, no livro A Biologia da Crença. O que a gente fala de DNA morfogenético. Morfogenético. Que é flutuante aí nas constelações, né? Em outras terapias. Por isso que a gente fala que não é só físico, né? Nós temos uma parte energética, né? Que a gente não vê com os olhos, mas ela está presente. E já foi constatada. Quem estuda mecânica quântica sabe, né, de como isso acontece. É física quântica pura e isso está entrelaçado no nosso DNA, para você ver. Esse estudo mostrou o quê? Foi uma resposta do DNA morfogenético que foi passando de geração em geração. E a gente não vê isso? Se a gente for ver as nossas vidas, né? Você às vezes não tem uma crença, ou às vezes um hábito. Ninguém tem na família, você tem. Quando você vai ver, o seu avô tinha aquela crença, tinha, né, aquele hábito, um dom, né? Isso vai passando, né? Quanta coisa a gente repete dos nossos pais? Você adquiriu aquilo. Exato. Né? E aí depois também tem todo um trabalho, que nem tudo é positivo, e tem todo um trabalho de desconstrução dessas crenças que a gente vai adquirindo na nossa vida, ou que a gente já traz no DNA morfogenético, que tem coisas que a gente tem que desconstruir para a gente evoluir na nossa vida, né? E hoje a gente vê coisas ligadas à parte financeira, a trabalho, ao lado profissional, ao lado afetivo, relacionamentos, né? Essas próprias crenças que esses biólogos trazem, eu fico pensando, de onde que vem isso, né? Que padrão conservador é esse que a pessoa repete, que não se abre para o novo? Será que isso está ligado a pai e mãe, aos avós? A quem que está ligado esse padrão, né? Esse padrão de conservação, né? De ser tão conservador assim. E a própria constelação familiar sistêmica, ela traz isso, como você falou, né? Essa lealdade que a gente tem ao sistema e onde a gente vai reproduzindo o mesmo comportamento. Eu já tratei, por exemplo, pessoas eu trabalho com a terapia floral sistêmica, então eu uso os florais de Bach, mas para eu indicar os florais, eu faço com a pessoa uma sessão que eu trago os conhecimentos das constelações sistêmicas, o conhecimento das constelações, da morfogenética. Então, para eu conseguir entender o que a pessoa está sentindo nesse momento, a ansiedade, os medos, né? O que ela está passando nesse momento pode estar ligada com o padrão familiar dela, né? Pode estar ligado ao que aconteceu com o avô, com o bisavô dela lá atrás? Pode estar ligado. Então, aí a gente faz um direcionamento de floral. Então, eu já atendi, por exemplo, pessoas que tinham medos de borboleta. E era algo assim, nunca aconteceu nada na minha vida, que eu saiba também na gestação da minha mãe comigo, nunca aconteceu nada,
E a gente vai, ela também não vai saber dizer, mas aí a gente põe, por exemplo, um floral, que é o floral de cura de traumas, traumas profundos e traumas transgeracionais, que é o Estrela de Belém, né? Star of Bethlehem. E a pessoa, Isso. depois de alguns meses, aquele medo já diminuiu, diminuiu, até uma hora que ela não tem mais o medo da borboleta. Como é que você explica isso, né? Então, assim, tá aí para todo mundo ver, né? Tá aí para sentir, na verdade, né? Pessoa que não acredita, eu falo assim, toma então, toma uns 3, 4 meses e vê como você se sente, né? Faz o Olha, teste. e assim, né? Eu acho que assim, a pessoa é interessante, vai experimentar, né? Se dá essa oportunidade de experimentar, né? Isso. E realmente os resultados são ótimos. Eu vejo isso nos pacientes, né? A gente vê isso na literatura. Até eu tô com uns artigos aqui para falar e realmente tem resultado. Então vai falar, ah, não, não tem? Gente, então vamos estudar para a gente cada vez mais constatar esses resultados, né? Porque tá É. aí. A gente consegue ajudar os pacientes dessa forma também, de forma complementar. A Arequiz Nasa, ela tá dizendo que ela ou ele, acho que ele. O problema da nossa cultura ocidental é o caráter imediatista, fazer algo a passos curtos. Não gera resultados na visão ocidental, mesmo que o resultado mais lento seja mais duradouro. Exatamente, né? As pessoas são imediatistas mesmo, né? A gente vê muitos clientes, né, Jéssica? Não sei se com você acontece isso. A pessoa fala assim: ah, eu preciso de algo para ansiedade ou para insônia. Eu falo, pô, mas espera aí, vamos conversar, vamos fazer uma sessão. Ah, não, eu não quero, eu quero uma coisa rápida. Você não tem nenhum floral aí rápido não para eu dormir? Não, vamos, né? Aí, às vezes a pessoa faz até a sessão, só que às vezes demora 1 semana, 2, 3 semanas para você começar a ter, né? É uma dose homeopática mesmo que vai acontecendo, para que a pessoa tenha essa resolução do sintoma comece a se apresentar. Mas as pessoas são imediatistas mesmo, elas preferem ir lá na farmácia comprar um sossega-leão. Não é esse o propósito, né, das É, terapias integrativas. não, Na verdade, a gente não curar, porque a gente não cura ninguém. A pessoa mesmo se permite a cura. Se ela não se permitir a cura, ela não vai se curar de nada. Ela pode fazer qualquer tipo de terapia, da mais evoluída, mais sensacional, e não vai. Ela tem que se permitir a cura. Então, uma pessoa tem que acreditar no que está sendo feito, né? E eu até perdi o que eu estava falando. Bom, e aceitar o tratamento, né? Acreditar. E tem coisas ali, lembrei, tem coisas ali que nem você vai dar um floral. Gente, não vai resolver do dia para noite, porque ele vai mexer com coisas que às vezes estão muito profundas ali, né? Estão lá no inconsciente. Muitas dessas terapias, até uma massagem mesmo, onde a gente vai mexer nos pontos de acupuntura, ele vai mexer lá com o inconsciente, vão vir memórias, muitas vezes, né? A pessoa vai ter uma consciência de coisas que ela não tinha antes, né? Então vamos falar de consciência, a gente pode falar de barras de Axis. Tem alguns, já tem trabalho sobre isso. É uma coisa teoricamente recente aqui no Brasil, né? Porque fora do Brasil já é usado há bastante tempo, mas aqui é um pouco mais recente. Mas assim, eu atuo com isso em alguns pacientes e eu vejo o resultado. Né? Ainda não tem trabalhos profundos e tudo mais, mas tem uma doutora, acho que é nos Estados Unidos, se eu não me engano, ela já está fazendo algumas pesquisas já mais profundas sobre isso. Tem um neurocientista que ele viu a frequência cerebral de uma pessoa que, antes de fazer passar pela sessão de barras de Axis e depois de ter passado, a frequência cerebral diminuiu, né? Então, assim, a pessoa entra num estado meditativo e hoje a gente sabe que a meditação é super bem indicada, né? Porque ela vai mexer com a parte emocional, com a parte mental, e isso tem total influência na nossa vida. Né? sim. No trabalho, nos relacionamentos, a parte emocional, ela tem que ser vista. Não tem como falar mais que a gente não tem que olhar para a parte emocional. E essas terapias, elas mexem muito com essa parte. Né? Que nem assim, você vai administrar um floral, não vai ser imediato. Porque ele vai lá em doses homeopáticas, como você falou, e às vezes ele vai mexer com coisas que são bem profundas. Isso demora um pouco. Às vezes você tem um problema que está a vida inteira ali. Você não vai resolver isso numa sessão.
Então, aí tem que ter um pouquinho de paciência, acreditar na terapia, e aí também vai acompanhando os resultados, né? Sim, mas assim, Jéssica, eu penso que é uma área de atuação que o biólogo ele tem total capacidade de atuar, total capacidade. Todo o conhecimento que nós trazemos da nossa formação inicial, né, em ciências biológicas, ela dá para a gente um aporte muito grande, uma base maravilhosa, né? Como a gente percebe, existem muitas referências onde biólogos estão ali, né, responsável por essas referências, por essas pesquisas, por esses livros publicados. O biólogo é um profissional muito completo, né? Ele estuda é o estudo da vida, né? Ele está aí estudando o reino vegetal, animal, né, vários reinos integrados. Ele está estudando ele está estudando tudo. Ele só precisa agora entender que existe um algo a mais, e esse algo a mais, a nossa graduação, ela não nos dá. Infelizmente, ainda, numa formação de 20 anos atrás como a minha, ainda você tinha alguns professores que iam contra tudo isso. Mas hoje, gente, nós estamos aí em pleno século XXI, né? A gente está vivendo um momento na Terra de transformação. Grande transformação. E é uma oportunidade hoje da gente realmente olhar. E os biólogos, eles têm total capacidade de atuação nessa área, né? Ele pode começar aí com um simples conhecimento de Reiki, né? Que não é simples, mas acho que é o que mais as pessoas conhecem. De acupuntura, faz um cursinho básico, ouve uma palestra, né? Compra um livro, tenta entender um pouco melhor. Aí a gente fala de constelação, que está tão grande hoje e tão usual. O sistema judiciário brasileiro já usa constelação para a resolução de conflitos há muito tempo. É usado no sistema judicial brasileiro, resolução de conflitos em famílias. Muitos processos não chegam já na fase final mais, porque se consegue resolver o problema antes, através de constelação familiar. A constelação está sendo usada em alguns presídios. Está sendo usada dentro do sistema de saúde, né? O SUS também, ele é uma prática integrativa. Eu tenho familiares que trabalham em hospital, falam que estão tendo palestras sobre constelação familiar, a postura da constelação, como as pessoas devem se posicionar dentro de um emprego, dentro de uma família, para ter menos conflitos, mais felicidade dentro das famílias, né? Então, assim, eu sou bióloga, e eu uno todo esse conhecimento que eu busco com o meu trabalho na biologia, com o meu trabalho na formação de professores, que eu estou trabalhando hoje com pedagogia sistêmica, né, junto à formação de professores nas minhas salas de aula, e também nas viagens que eu faço para a Amazônia, na expedição de grupo. Então, a viagem ela é toda montada com olhar sistêmico, com olhar para as PICs, com olhar do que esse conhecimento traz para a gente. E as pessoas que vão, por incrível que pareçam, muitas delas voltam curadas de muitas coisas. Quando a gente coloca esse olhar, que é um olhar amoroso, né, Jéssica? Sim, sim. E vai de contra toda essa arrogância que você falou no início. E a pessoa, assim, gente, conhecimento nunca é demais. Quando você se abre para conhecimento é poder, né? O conhecimento, ele te abre possibilidades. O quanto você pode melhorar na tua vida profissional, na tua profissão, se você tem cada vez mais conhecimento. Então, assim, o que a gente percebe é que existe, pelo menos com os biólogos, né? É triste falar isso, mas assim, a gente percebe que existe uma recusa de conhecimento, né? Eu prefiro não ouvir falar e já criticar, já excluir, do que eu saber mais sobre o assunto. Vai saber mais sobre o assunto, aí se realmente não te valer de nada, ok? Mas é a gente se abrir. O que não pode é o biólogo ficar fora de tudo. Sim. Não é verdade? Não pode ficar fora. A gente é um profissional de saúde também. Agora, mais do que nunca. Alguém tinha dúvida que o biólogo era um profissional de saúde, eu acho que agora não tem mais dúvida, né? Porque é incrível, mas tem biólogo que acha que o biólogo não é profissional de saúde. É incrível. Pelo amor de Deus, né? Então, mas vamos lá, agora acho que essa dúvida não existe mais. Então, o profissional de saúde tem que olhar para essas terapias também.
Por que a gente não vai atuar com isso? Né? E as terapias integrativas, ela não é exclusiva de nenhum profissional. E eu acho que nem deve ser. Né? Exato. Ela está ali para complementar. Então, o médico pode utilizar, se ele escolher, o biomédico, o farmacêutico, o fisioterapeuta, enfim, o biólogo. Por que o biólogo não? O professor de língua portuguesa, tem professores qualquer vários. outra profissão, gente. Né? O que a gente está falando aqui é que por que o biólogo vai ficar de fora? Sendo que não precisa ficar de fora, porque a gente já tem um conhecimento de base para trabalhar com saúde. Exatamente. Somos profissionais de saúde, então como é que a gente não vai ter acesso a isso? Aí quem quiser trabalhar com isso, ok. Quem não quiser, não é obrigado, mas assim, não recusar, né? Vamos abrir o leque de possibilidades para o biólogo, para os futuros biólogos. Como serão os futuros biólogos? Eu penso que isso poderia começar no ensino inicial mesmo, né? Na formação inicial. Na graduação. Pensou que lindo? Você ter um professor ali de PIX? Não, você imagina quando você fala de que não seja esse professor, né? Que não seja esse professor. Imagina você falar de biorressonância. Se algum biólogo já ouviu falar disso, gente, frequenciais, florais, né, que são feitos com frequências. Então, assim, desculpa falar isso, mas vai ser o futuro daqui para frente. Né? E eu acho ótimo não precisar mais de medicamento, a gente se tratar com frequenciais. Ô, Jéssica, não é absurdo, é só começar a acompanhar as pesquisas que já estão sendo feitas a partir disso. Não é utopia, já existem trabalhos, inclusive fora do Brasil, já num ritmo acelerado, estudando esses frequenciais para câncer, para doenças autoimunes, que estão sendo tratadas com frequenciais. Totalmente energético, né? É a desarmonia energética que está provocando a doença. Né? Então, assim, é se abrir para um outro mundo. A Viviane está falando exatamente isso, que a doença, antes de chegar no corpo físico, começa no padrão vibratório, né? Exatamente. Do pensamento, né? E quando chega no físico, já é necessário tratamento médico, né? Por isso que é potencializado e aliado nas PICs, exatamente. O Arequi, eu estou toda hora enrolada para falar esse nome aqui, Arequinasa, desculpa. Ele falou que adorou o floral Estrela de Belém, se é vendido no mercado nacional. Sim. Ele é vendido no mercado nacional. Você pode encontrar ele como Star of Bethlehem. Teve mais aqui, a estética carioca estava falando do bioalinhamento também, né? Que também é bom para os traumas, né? Assim como o Estrela de Belém, assim como as constelações, assim como a aromaterapia, né? Existem muitos tipos de tratamento. A pessoa ela não é obrigada a fazer um só. Ela pode fazer um mix aí, se ela quiser, experimentar vários. Ela pode se identificar mais com um e menos com o outro, né? Mas a intenção aqui é a gente falar, principalmente para o profissional biólogo, de uma possibilidade muito grande de atuação. Né? E se não quiser, como eu, que teve uma época da minha vida que eu não acreditava, começa a tomar, começa a fazer uso de alguma coisa, começa a passar por alguma sessão de algum tipo de tratamento, né, alternativo, para você sentir, para você ver se existe alguma mudança ou não, né? Mas é uma oportunidade muito bacana. Né? E se a gente falar até de outras terapias, por exemplo, o laser, né? A fototerapia, o laser terapia, hoje é utilizado, né? Eu trabalho com ortopedistas e assim, não tem como, eles usam, os fisioterapeutas usam, né? De forma a complementar os tratamentos, né? E com resultados excelentes, né? Eu tenho experiência de tratamentos de feridas com laser e ozonioterapia. Ozônio, Eu adoro ozonioterapia, né? Eu salvei minha cachorra com ozonioterapia. E quem tratou foi uma veterinária que é especialista em ozonioterapia e técnicas integrativas, tá? Jéssica, o ano passado também, a gente estava em tratamento aqui, você sabe,
e um dos animais estava em tratamento somente alopático. Ele deu um up na vida dele quando a gente entrou com as práticas integrativas complementares com uma outra veterinária, né? Mudamos de veterinário, e aí passou a fazer o reiki nele, auriculoterapia, acupuntura, né? Radiestesia, uso de florais. Então a gente fez um mix, e foi quando o cachorro deu um up, assim, que você viu que a energia dele era outra. Aí a gente entendeu que realmente ele queria viver, né? Então, assim, é uma questão energética mesmo, muito grande, e que eu acredito, e eu defendo, e se precisar fazer mais lives falando sobre isso, a gente vai falar. E assim, a laser terapia não vai atuar, por exemplo, só na energia, né? A luz ali, ela vai atuar até na mitocôndria, né? Para interferir na respiração celular, na produção de ATP, de energia. Isso. Então, a ozonioterapia também, ela traz uma oxigenação maior para os tecidos, a nível celular. Então, a gente tem uma resposta muito diferente no tecido. Ela acelera a regeneração celular. Então, assim, a ozonioterapia também tem muito artigo científico e a gente está lutando no conselho para regulamentar isso para a gente, porque é uma ferramenta fantástica de trabalho, tá? Sim. E a gente consegue ajudar muito nas terapias, pé diabético, aquelas lesões de pé diabético, lesões infectadas, né? O ozônio tem um poder muito forte com vírus, bactérias. Eu já vi casos de conseguir eliminar KPC com ozonioterapia. Eu tive um caso assim, eu pude ver, tá? E tem trabalho científico disso também. Sistema imunológico, tem muita coisa da ozonioterapia também que vale a pena estudar, né? O laser também, ele entra junto nessas terapias. Você tem por exemplo, um tratamento de ferida, você usa várias coisas. Você pode usar um floral que tem um tratamento vibracional, né? A gente tem essências florais aí que são tratados por terapia vibracional, são as frequências, são os frequenciais. Você pode usar laser terapia, você pode usar ozonioterapia. Eu uso o PRP, que é fantástico para a gente conseguir também regeneração celular. Então, assim, tem uma gama de ferramentas. Agora, se a gente vai ficar parado lá 50 anos atrás, gente, o biólogo não vai usar. Os outros profissionais vão. Né? Ô, Jéssica, você leu uma reportagem de um hospital, agora, no meio dessa pandemia toda, que montou uma câmara de ozônio para descontaminação dos EPIs, para poder economizar alguns EPIs, porque não estava dando conta? Sim, está sendo fora do Brasil, sim. Vamos ver se agora, né, até a nossa medicina encara de uma forma diferente, porque essa luta é antiga também, né, com a ozonioterapia. Porque, gente, passou da hora de regulamentar isso para o uso, isso já tinha que estar sendo usado em larga escala, principalmente para combater infecções aí. Agora, principalmente, né? Sim, sim. Isso não falta, né? Para a gente poder começar a atuar nisso. E se é o que eu falo, faltou evidência, acha que não tem evidência suficiente? Então vamos fazer trabalho. O biólogo tem plena condição de fazer isso. Entra nas pesquisas, vamos fazer os trabalhos que precisam ser feitos. Ou vai esperar vir de fora? Porque é isso que acontece aqui. Né, espera vir de fora. Aí, né, aqui está sempre atrasado, está sempre demorando. Lá fora já faz a larga escala. E aqui a gente não pode fazer. E assim são várias terapias, né? As constelações na Alemanha são largamente utilizadas há décadas. A pedagogia sistêmica também, há décadas, né? E aqui ainda existe um tabu, né? As pessoas ainda confundem com religião, com espiritismo, né? Você tem que ficar provando se a física quântica atua realmente, como ela atua, porque as pessoas não acreditam, né? E a Viviane está falando sobre isso também, do sistema judiciário. Ô, Jéssica, só falta 20 segundos para encerrar, tá? Ah, tá bom. Galera, seguem a Jéssica lá também, que ela sempre está colocando muita coisa bacana em relação às Pix. E eu acho que logo, logo a gente vai com outro, né? Vamos ampliar essa conversa, né? De repente a gente abre com outras pessoas também. Vamos que